Quem que tem que declarar imposto de renda, Salvador? Assim, vamos começar com essa pergunta, porque todo mundo às vezes se pergunta, fala assim, será que eu tenho que declarar? Será que eu não tenho? Às vezes são muitas hipóteses, mas a gente vai tentando destrinchar as principais. Eu acho que essa seria a melhor pergunta que tem, né? Porque a mídia, principalmente, vale em cima. Tem alguns quesitos, né? A mídia, o principal que a mídia fala, que nesse caso hoje, esse ano, né, é 28.559,70 No ano. num ano. Então, se você recebeu 28.560, você está obrigado a declarar imposto de renda. E tem que ser no mês só, Salvador? Ou pode ser, tipo, eu posso receber 1.000 e 12 mil. Aí eu tenho que Pode. declarar. Ou, vamos supor, se eu não recebi nada ao Só longo no do ano. mês você recebeu os É. 28.560, você está obrigado a declarar. Entendi. E Entendeu? se eu recebi num mês só 28.400, aí eu não tô. Exatamente. Tá. Nessa Não, e hipótese. desde que É. não recebeu nada nos outros Ah, sim, meses exatamente. anteriores. Né? Porque é a soma, é o total de rendimento seu tributado. Então não importa se é mensal, importa é o anual. É o anual. Tá? Se receber o rendimento tributado acima de 28 mil, está obrigado a declarar. Só que não é só isso. Isso é um dos quesitos. Sim. Tem que também deixar bem claro que uma coisa é obrigação de declarar e outra é pagar imposto. O pessoal acha que muitas vezes o fato de estar obrigado a declarar quer dizer que ele vai pagar imposto. Não. Ele pode até ter restituição, pode receber de volta. Uhum. Mas a questão não é. Por exemplo, você trabalhou, vamos começar já num exemplo pequeno. Você trabalhou e um ano passado durante 7 meses, um pouco mais, 8 meses. Um ano depois foi demitido, não tem direito a seguro-desemprego, ou mesmo que se tiver, esse rendimento ele não é tributado, tá certo? Seguro-desemprego não entra. Não. Então o que acontece? Ele vai receber o rendimento dele do salário. Mas o salário dele era alto, ele tinha imposto retido na fonte. Uhum. Tá? Só que, se você somar o total, não atinge os 28.550 do ano. Tá obrigado a declarar? Não. Ah, mas eu tive imposto retido na fonte. Tá. Se você não declarar, o leão vai ficar com Pega o o teu dinheiro. dinheiro. Agora, se você declarar, Ele te devolve. provavelmente, como foi abaixo, você vai receber todo o imposto retido na fonte. Então, aí é questão de interesse, né? Ou se você quiser deixar para o leão também, aí a escolha é Esse sua. instinto do leão dizem que é uma fome que não se acaba nunca. Também acho. Eu Mas é aquele negócio, é melhor dar um pouquinho de carne do que deixar ele passando fome. Então, mas eu sou a favor do seguinte, eu sou um grande a favor, adepto, digamos assim, que todo mundo tivesse que declarar imposto de renda. Declarar imposto de renda. Não pagar. Não pagar. Não a forma de tributar, aí é outra história. Sim. Mas declarar, todo mundo declarasse, separaria o joio do trigo. Uhum. Não tinha laranja, não tinha desvio de verbas, não tinha nada. É porque o sistema cruza muito. Exatamente. Então, e infelizmente, quem produz as leis é o mais interessado que isso não ocorra. Apesar que ultimamente, com a não atualização da tabela, tá chegando nesse ponto, né? É. Cada vez mais todo mundo tá tendo que declarar porque não atualiza a tabela. Mas hoje, eu não sei até que ponto a Receita cruza esse tipo de informação. Mas antigamente fazia-se muito isso. Por exemplo, eu comprava uma casa e põe o nome do meu filho. Eu não declaro ele como dependente. E ele não declara porque ele não ganhou. Uhum. Aí a Receita não pega. Hoje já não acontece mais isso. Sim. Porque o próprio cartório de registro de imóveis já informa a Receita Federal. Comunica a transação. Mesmo porque daí é interesse do Estado para poder receber 6% da doação. Sim. Porque se eu compro e dou para o meu filho, apesar de ser meu filho, é doação. Certo. Eu tenho que pagar para o Estado. Eu não pago imposto de renda disso. Você paga ITCMD, né? Ô, Salvador, você falou um negócio aí que eu fiquei curioso. A restituição, então, ela não é automática? Não. Ela é voluntária? Não é que é voluntária.
No sentido de eu quiser pegar ou deixar lá, que eu digo. Você tem que declarar, se você quiser pegar. Não, sim. Mas, por exemplo, é só nesse caso em que ele não atinge a obrigatoriedade na questão de valor. Sim. Deixar bem claro. Ah, tá. Questão de valor, ele não está obrigado a declarar. Uhum. E teve imposto retido na fonte, mas não atingiu o limite, os 28, ele não é obrigado a declarar. Uhum. Então, teve uma restituição lá de 100, 200 reais. Para resumir assim, ele no mês de janeiro do ano passado, ele tinha um salário de 10 mil reais, teve lá 500 reais de imposto retido na fonte. Certo. Depois ele não trabalhou mais nada. Viveu de ar, né? Uhum. Mas tudo bem. Não tem Mas ele nada. fez uns biquinhos só, foi demitido e fez uns bicos. Aí não tem como declarar. Ele vai declarar só os 10 mil que ele ganhou. Uhum. Certo. Ele está obrigado a declarar? Não, porque ele não atingiu os 28. Certo. E os 500 reais de imposto retido? Ele só vai receber se ele declarar. Ah, tá. Se ele não fizer a declaração de imposto de renda, né, ele não tem restituição. Entendi. É aí que eu falei, que aí esse dinheiro fica para o governo. Certo. Já que ele não vai fazer declaração. E o leão não vai cobrar para ele, ó, você faz para poder receber. Pegar a Você não quer sobra. receber tua grana aqui? Isso ele não faz. Agora pagar ele faz. Opa. Né? Entendi. Por isso que eu falo que o importantíssimo é os quesitos, igual os outros demais aqui, ó. Receber o rendimento isento e não tributado acima de 40 mil. Aí, o que é esse rendimento isento e não tributado? Aí não é um, não. É somatório. É somatório. A aplicação em poupança Uhum. deu um rendimento acima de 40 mil, eu sou obrigado a declarar. Ó, se Eu esse tenho caboclo tem 4 bancos. 40 mil em poupança e rendimento, é que tem muito dinheiro lá, porque poupança não rende nada. Também. Também é isso. Tem essa observação. Mas o detalhe é o seguinte, às vezes ele tem 10 num banco, 10 no outro, 10 no outro. Tá obrigado, porque na somatória ele passa de 40. Uhum. Geralmente isso aqui dá muito problema com o inventário. Quando a pessoa é herdeira, ela recebe um bem, uma porcentagem daquele bem, e geralmente é acima de 40 mil. Uhum. Aí, esse rendimento, ele está recebendo de herança do espólio, né? Do pai, a mãe, tio, enfim. Ele está recebendo do espólio um valor acima de 40 mil, mas ele recebe um salário mínimo. Ele não atingiu os 28. Ele não está obrigado a declarar? Está obrigado. Não porque ele, 28 mil, pelo rendimento dele não estaria, mas pela herança que ele recebeu. Ele está. E ele, o ano que vem ele vai declarar? Não, o ano que vem é outra história. O ano que vem ele não vai receber herança, aí é só um salário mínimo, então o ano que vem ele volta a não ser obrigado a declarar. Então, às vezes, a pessoa é obrigada este ano, no outro ano não. Entendi. Então, Ou seja, cada ano então tem uma que ser coisa analisado. muito importante aí. Se você recebeu o ano passado, ou seja, 2022, Exato. algum bem relacionado ao inventário, procura um contador, pelo amor de Deus, não vai comer bola, porque senão você vai se dar e estrepar com a receita, tá? Então, o ano passado, recebeu algum bem de herança, procura um contador. Isso é importante. Daí ele vai te falar, dependendo do valor, Exato. vai orientar. É só você procurar um contador, porque aí realmente... Tira a dúvida, né? É. Ô, Salvador, Quebra isso. é mesmo que ele não, nesse exemplo, que ele não esteja obrigado no ano seguinte, por uma questão de costume, acaba fazendo, né? Sim. Pra ter um histórico. Mas é medo às vezes, né? Fala, então faz aí. Alguns quesitos. Gente, você é autônomo, você falou, não está registrado, fez um biquinho para lá. Como é que você comprova a renda para o banco? Só a declaração de imposto de renda. Uhum. Entendeu? Porque daí muita gente depois procura o contador que é o DECORE, ou que é o informe de rendimento assinado, que eu comprovo. Certo. Ótimo. Isso é vinculado com a Receita, eu preciso comprovar isso para o meu CRC, as informações. Isso então, é muito comum, né, Salvador? Antigamente, falar, a declaração fazia, né? tava, assinava e ficava por isso mesmo. Que é uma comprovação de renda, né? Exato. Hoje existe o DECORE. E o DECORE eu tenho que comprovar. Então, cara, se você não recolheu nada de NPS, não tem um carnê, como é que eu vou comprovar que você Aí ganhou? você assina, eles vão atrás de você. Exatamente. Prova que o que ele fez é verdadeiro. Se você não comprova, quem se estrepa é você. Exatamente. Então, eu, por exemplo, mudou totalmente a dinâmica. Só comprovando mesmo. Trouxe para o contador uma responsabilidade relacionada ao que ele realmente faz. Se ele está assinando, falando que a pessoa recebeu aquele valor, então prove. Exatamente.
Bem simples assim. Outro caso... Antes, Roder, de você entrar, desculpa só perguntar, esse que você falou isentos até 40 mil, se eu tenho uma empresa e eu recebo como participação nos lucros, acima de 40 eu também tenho que declarar. Foi bom você entrar nisso. Não esqueça, que aí que entra. Você tem uma poupança, recebeu R$2.000 de isento. Aham. Você teve um ganho de capital, depois eu vou entrar no detalhe, e você também teve um rendimento ali de lucro, como é um bem abaixo de 30 mil, ele é isento, ele não paga imposto. Certo. Então você teve mais 5 mil, 2 mil, mais 5 mil. Aí você tem mais um outro rendimento da poupança. Você somados, é aí que entra. Por isso que muitas vezes tem que levar mesmo pro contador, porque é por causa disso. Na somatória, atinge 40 mil. 40 mil. Uhum. Mas eu não tive rendimento, meu rendimento é baixo. Na poupança, É uma 2 mil questão de só. patrimônio, não só de oferir renda. Então, cada caso é um caso. E não esqueça, não só cada caso é um caso, como cada ano é um caso. Uhum. As regras mudam, né? Esse ano você está obrigado, ano que vem não. E antigamente, o fato de você ser sócio de uma empresa, você estava obrigado a declarar. Hoje não. Só o fato de você ser sócio de uma empresa te obrigava a declaração de imposto de renda. Hoje não se enquadra mais nisso. assim.